Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Rick no ar, rapaziada. Seguinte, ó, trago-lhes vídeo, canal Investigando. Quem puder, segue o cara lá, que o canal dele é top demais. Tem bastante curiosidade lá, tá bom, rapaziada? Antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta rápida pra você. Vocês perceberam, por exemplo, que vocês compram às vezes um salgadinho gigante, mas o conteúdo é pouquinho? E aquele famoso chocolate, né? Que é quanto mais melhor, lembra dele? Pois é, o Bis, né? Aquela caixa dele diminuiu, mas o preço aumentou. O salgadinho também, tem pouco salgadinho, um saco gigante, mas o preço ainda continua alto. Será que eles cobram tão caro porque fazer o saquinho de salgadinho é muito difícil, então acaba sendo caro? Pois é, canal Investigando. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos entender, vamos reagir um pouco a isso. E eu vou dar um pouquinho da minha opinião do que eu acho que é bem polêmica sobre isso. Antes de mais nada, rapaziada, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixa o like e ó, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Você percebeu que, por exemplo, esse aí, chocolate aí, ele diminuiu? Mas o preço não, né? O preço aumentou. Então, deixe nos comentários, clique no sininho para chegar a notificação para vocês e não esqueçam de se inscrever no nosso Instagram, @canal React84. Bora ver isso aí? Fui! Você compra um pacote de salgadinhos por um preço bem salgadinho, só para descobrir que 75% daquilo tudo é ar. Sim, apenas ar. E na verdade hoje em dia todo mundo sabe disso, né? O que você provavelmente não sabe é que existe uma lei da psicologia que foi descoberta lá no século XIX e que explica por que as empresas podem te roubar sem que você sequer perceba. Isso mesmo, exatamente o que você ouviu. Você é roubado todo santo dia sem nem mesmo se dar conta. E neste vídeo aqui eu vou te contar como as empresas te enganam de forma legal, ou seja, dentro da lei, com a aprovação dos governos, e você nem sequer percebe o que está acontecendo. Beleza? Então, vem comigo! Pacote de mentiras. Depois de um dia exaustivo de trabalho, ônibus lotado, salário curto, cartão de crédito no limite, tudo o que você queria era comer um salgadinho honesto sem ser enganado, né? Mas infelizmente nem isso você consegue fazer mais. E quando você abre o pacote cheio de ar daquele salgadinho e olha lá no fundo aquelas 10 fatias miseráveis de batata, você começa a se perguntar como, afinal de contas, nós chegamos neste ponto. E sim, as empresas estão pouco a pouco diminuindo a quantidade de produtos dentro das embalagens. E isto possui até mesmo um nome técnico meio complicado de falar. Chama-se shrinkflation, ou em bom português, reduflação. E o truque é bastante simples, tá? As empresas mantêm o preço igual ou até mais caro de um produto enquanto reduzem aos poucos a quantidade que você leva para casa daquele produto. A caixinha de ovos que tinha 12 ovos agora vem com 10 ovos. O pacote de milho de pipoca que tinha 500 gramas agora tem 400 gramas e às vezes com precinho de 1 quilo. E o bom e velho óleo de cozinha que antes tinha 1 litro agora vem com 900 ml. Caraca, meu irmão, isso aí eu nunca reparei. Vocês já repararam? Eu juro pra você que o óleo não, depois eu vou olhar meu óleo aqui em casa, mano. Eu não sabia dessa do óleo não, mano. Estes são apenas alguns exemplos, os exemplos clássicos dessa prática. Mas olha o lado bom, desta vez nós não estamos sozinhos aqui no Brasil, nada disso, já que a reduflação é uma prática comum no mundo inteiro. A NPR, uma das principais rádios lá dos Estados Unidos, mostrou que em 2022 as caixinhas de lenço Kleenex passaram de 65 lenços para 60 lenços. E antes que você diga, Alex, é apenas 5 lencinhos a menos. Não, Alex. Eu tô ligado, mano. 5 lencinhos não é nada pra gente. Você pega uma empresa desse tamanho, quantos milhões de lenço ela não fabrica? Se você tirar 5 lencinhos de cada embalagem, no final do dia, vai dar muitos mil. No final do mês, muitos milhões de economia, tá ligado? Que nem teve uma época, eu não vou lembrar agora qual foi a marca, teve uma marca de carro que eles lançaram um modelo novo e eles tiraram uma luz de ré. Normalmente você engata ré em alguns carros, né? Na época isso. Eram todos os carros antigamente, tinham 2 lanterninhas branquinhas lá que era mostrando que o carro tá engatando a ré. E aí essa empresa teve essa ideia, eles te retiraram uma, porque, vamos ser sinceros, pra que 2? Só pra dar ré, né? Então tiraram uma e os caras economizaram milhões na fabricação desses carros, só tirando uma luz, uma lanterninha de ré. Você entendeu? Não que eles vão repassar isso para baratear, nada
nada, mano. É pra empresa crescer mais e ter mais dinheiro, entendeu? Porque assim, cabe pra mim, por exemplo, pegar essa caixinha aqui de chocolate, eu sempre vendi 30 chocolate aqui dentro. Aí eu vou e coloco 25, porque pode, eles deixam, né? Esses políticos sem vergonha, safado, não só presta pra brigar e não pra fazer lei decente, eles permitem. E aí o cara vai e tira 5 chocolatinhos aqui, quantos milhões ele não economiza? Só que o porra do chocolate continua caro. Então é difícil, né? Vamos ver. Qual o problema disso? Pense nos milhões e milhões de caixas de lenços vendidos todo santo ano lá nos Estados Unidos. Esta economia certamente vai gerar um lucro de milhões e milhões de dólares para a empresa. E o pior é que praticamente ninguém percebe. Mas calma, eu já vou te contar o motivo. Continua no vídeo. Olha só, temos mais exemplos, tá? No caso do papel higiênico Charmin, desde 1960 para cá, o número de folhas por rolo caiu mais de 65%. E o tamanho de cada folha também caiu em torno de 20%. Ou seja, você compra muito menos papel higiênico pagando muito mais papel higiênico. Hoje em dia nem no banheiro se pode mais ser feliz, né? É complicado, mas é verdade, rapaziada. Isso aí é uma coisa que eu notei também, porque assim, como que eu posso dizer que eu não tô com nenhum aqui, senão eu não mostrava para vocês. O rolo do papel higiênico, né, ele se destaca, né, certo? E os quadradinhos ali, antigamente eles eram maior, manja, de um quadrado para o outro. O que eles fizeram? Eles diminuíram os quadrados. Na nossa mente é a mesma coisa, só que diminuiu o tamanho, diminuiu a quantidade de metros desse papel higiênico, entendeu? E é uma parada sinistra, mano. Os caras fazem e, infelizmente, quem é que vai ficar medindo o rolo de papel higiênico? É que nem os caras falam, o papel higiênico tem tantos metros, mano. Você já pegou um papel higiênico que desenrolou para medir? Nem fudendo, né? Pois é, mas não é apenas uma questão de reduzir o produto, nada disso. O que acontece é que as empresas redesenham as embalagens para enganar os consumidores. Na verdade, as embalagens continuam praticamente as mesmas, mas com pequenas alterações que são praticamente imperceptíveis por mim ou por você, como deixar o pacote mais alto, porém mais fino, com mais espaços vazio, criando assim uma ilusão de volume. Saiba que, obviamente, isto não é um acidente, isto é um design feito para enganar você. Só que até bem pouco tempo atrás, nem você, nem praticamente ninguém conseguia perceber estas diferenças. Então, o que mudou? As empresas deixaram de ter um cuidado especial com esta enganação e passaram a quebrar o limite de uma regra da psicologia chamado de diferença minimamente perceptível. E esta lei é super interessante. Mas antes... Olá, eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando, e se este vídeo fizer sentido para você, fizer diferença para você, você gostar dele, não deixa de se inscrever no canal e principalmente deixar o seu comentário sobre o que você achou deste vídeo aqui. Segue o cara é de graça lá, para você rapaziada. e somente assim eu vou poder Segue continuar lá, fazendo este trabalho toda a semana, beleza? Agora deixa eu te contar sobre um truque da nossa mente que simplesmente te enganou a vida inteira. No século XIX, o pesquisador Heinrich Weber, ou nome difícil, criou a Lei de Weber. E esta lei diz que a diferença mínima perceptível entre dois estímulos é uma função da magnitude do estímulo original. Não entendeu nada, né? Relaxa, olha só, vou explicar de outra forma. Esta lei diz que para o nosso cérebro perceber alguma mudança entre dois objetos, esta mudança precisa ultrapassar um certo número percentual. Ficou mais fácil? Calma, agora vem um exemplo. Olha só, se você pegar 2 pacotes de salgadinhos para que você consiga perceber a diferença entre eles, é necessário que eles sejam diferentes em pelo menos 13%, entendeu? Ficou mais fácil, né? Esta diferença pode ser nas cores, no peso total, nas palavras, qualquer coisa. Menos do que 13% de diferença, você simplesmente não vai perceber diferença alguma. O seu cérebro simplesmente vai ignorar as mudanças entre eles. Lembra daquele jogo dos 7 erros? É basicamente isso. E o mais interessante é que este percentual não é o mesmo para tudo. Produtos maiores precisam de um número mais alto para se poder notar as diferenças. E é exatamente isto que Weber chamou de diferença minimamente perceptível. E é por isto que ao longo dos anos os produtos foram diminuindo aos poucos e praticamente ninguém notava. E é também por isso que você não percebe quando um pacote de bolachas, que historicamente tinha 100 gramas, passou a ter apenas 90 gramas, já que ele diminuiu apenas 10%. Agora ficou claro, né? Pois é, só que para piorar, entenda que depois de um certo tempo no mercado, este novo pacote de 90 gramas poderá baixar novamente para um peso ainda menor, desde que dentro da diferença minimamente perceptível, você novamente não vai notar, já que o seu cérebro já estará acostumado com o novo tamanho de 90 gramas. A verdade, rapaziada, nessa parada toda é o seguinte, primeiramente eu acho um absurdo, uma vergonha isso ser autorizado, você ter uma lei que
permita que esse tipo de situação aconteça. Eu acho assim um absurdo. Nossa, eu não consigo nem mensurar quão grave para mim isso é, sabe? Eu acho que assim, eu sou consumidor. Eu não posso ser feito de otário, você tá entendendo? E assim, tem coisas que a gente percebe, mas tem coisas que a gente demora para perceber. A porra do Bis, por exemplo, que é um baita de um chocolate gostoso, eu acho que muita gente gosta, essa merda diminuiu de tamanho e ninguém percebeu. Você tá entendendo? Hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, tem um programa de esporte que eu assisto diariamente, né? E lá o apresentador vira e mexe, ele fala, porque o Bis... Quando ele começou a falar, que eu comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a buscar na minha memória, o que foi muito difícil, porque isso faz muito tempo, o antigo. E realmente, ele mudou, os caras arrochou ele, ficou mais pequenininho, uma arrochadinha ali e tal, tirou sei lá quantos bis, não faço ideia, preciso ver, vou pesquisar isso pra saber. E aí, vende a parada mais cara, mano. Que é isso, cara, usa um monte de argumento. A matéria-prima tá cara, o cacau tá caro, não sei o que tá caro, não sei o que lá, greve de caminhoneiro, greve não sei na onde, é o petróleo, é a guerra, blá blá blá. Inventa uma porrada de coisa e aumenta o bagulho e diminui a quantidade. É uma parada sinistra mesmo. E é por isso que a reduflação é uma prática muito utilizada pelas empresas durante as últimas décadas. Tira 3% daqui, 4% dali, 8% lá, e as empresas mudam seus produtos a todo momento, diminuindo a quantidade e mantendo ou aumentando os preços sem que ninguém perceba. E isto continuou sendo assim durante muito tempo, só que aí veio algo que mudou tudo. A pandemia. Olha só, quando a pandemia chegou, as empresas se viram com um enorme problema em mãos. Por um lado, a matéria-prima basicamente desapareceu, enquanto isso a mão de obra também desapareceu. E aí, como todo mundo ficava em casa, a economia a gente vê depois, as empresas viram seus custos aumentarem muito da noite para o dia. Como todos nós sabemos, a pandemia trouxe inflação. Só que algumas empresas viram aí uma grande oportunidade. Só vou dar uma pausa aqui nessa parte, rapaziada, porque assim, ele comentou uma coisa aqui que eu discordo, tá? E ele foi irônico, eu percebi. E fica todo mundo em casa, né? Que depois a gente vê a economia. De fato, ficar em casa todo mundo é complicado para a economia. Você vai quebrar um país se você ficar. Vimos aí, foi difícil. Mas ainda assim, nós precisamos estar vivos, tá? Para poder amanhã a gente conseguir levantar de novo a economia do país. Porque se a gente for para a rua enfrentar uma doença, né, vírus, a gente vai morrer, né, e a economia do país também não vai subir. Então a economia precisa do ser humano para subir. Ser humano que compra, que vende, que exporta, que importa. E se a gente não ficasse em casa naquele momento, se cuidasse da gente, a gente ia morrer. Como muitas pessoas infelizmente morreram, tá? Então assim, senti uma pitada de ironia no apresentador, não gostei e sou muito fiel ao meu público, sabe? Eu não tô aqui querendo dizer o que é certo e o que é errado, tá bom? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que a minha vida ela é mais importante do que qualquer coisa, tá? Mas se você ficar em casa e passar fome, eu acho que passar fome é muito grave a coisa. Você teria que ficar muito tempo, né, sem trabalhar, sem ninguém estar trabalhando para chegar a esse ponto. Mas se a gente não se cuida, não temos saúde para poder cuidar do resto, tá bom? Só isso. Vamos continuar o vídeo. E não apenas repassaram os custos dessa inflação, como também aumentaram seus lucros. Vamos usar como exemplo o nosso querido e amado Brasil. Olha só, a picanha que custava R$40 o quilo em 2019, hoje bate os R$120, um aumento de 200%, enquanto a inflação oficial deste período foi de aproximadamente 21%. Assim, não esqueça que tem também a reduflação, ela nunca saiu de moda. Não teve piada da picanha, pensei que ia ter. Por exemplo, o pacote de carvão que antes vinha com 3 quilos, hoje vem com 2,5 quilos. Então, hoje você paga muito mais caro pela carne, paga muito mais caro pelo carvão, que vem menos carvão, você paga muito mais caro pelo churrasquinho do final de semana. Complicado, né? A Associação Brasileira de Supermercados, Abras, apontou que entre 2020 e 2024, o preço dos alimentos aqui no Brasil subiram em média 42%. Agora, como eu disse mais cedo, não pense que isso é só no Brasil. Nada disso. A Forbes mostrou que no mesmo período lá nos Estados Unidos, os doces e chocolates subiram cerca de 46%. As carnes e os refrigerantes subiram mais de 50%. Tudo isso enquanto ao mesmo tempo as embalagens diminuíam. Só que é claro que quanto mais pobre
pobre o país, pior é o efeito negativo desta soma de inflação com reduflação. Por exemplo, um trabalhador americano com o salário mínimo lá nos Estados Unidos consegue comprar aproximadamente 30 pacotes de macarrão com apenas 1 hora de trabalho. Enquanto isso, o brasileiro aqui no Brasil consegue comprar apenas 8 pacotes de macarrão com 1 hora de trabalho. Então é óbvio que aqui no Brasil nós sentimos muito, mas muito mais este efeito ao longo do tempo. Agora, uma coisa curiosa conto com você. Olha só, enquanto eu estava lendo para fazer este roteiro aqui, eu li sobre a Nestlé, que parece que ela mudou aí a lata do Nescau de 400 gramas para 370 gramas, ou 7,5% a menos. O Procon de São Paulo chegou a multar a empresa em 2,1 milhões de reais e uau, né? Parece que isso é muito dinheiro. Só que quando você descobre que o faturamento da Nestlé no Brasil em 2022 foi de mais de 40 bilhões de reais, Dá pra pagar, né, a multa e segue. você entende que esta multa não faz nem cócegas. É tipo cobrar uma dívida de 50 reais do Vorcaro. Ele vai rir da sua cara. E para finalizar, eu li que agora a lata do Nescau tem apenas 350 gramas. É isso mesmo? Me conta nos comentários. É sério. Fato é que as empresas aproveitaram a pandemia para aumentarem os seus lucros com preços subindo muito mais do que a inflação, além de diminuir o conteúdo dos pacotes, a tal da reduflação. Só que com a pandemia, muitas vezes as empresas acabaram se emocionando e acabaram diminuindo o tamanho dos seus produtos dentro das caixas em valores superiores ao que define a Lei de Weber, e por isso o público começou a perceber mais e começou a reclamar mais. E este efeito de subir os preços acima da inflação e de diminuir a quantidade de produtos acima de uma margem aceitável acabou ganhando até mesmo nome e sobrenome. Deixa eu te contar. Existe uma relação entre inflação e o lucro das empresas. Como este canal não é de economia, eu vou te contar de forma bastante simplificada, tá? Olha só, os lucros respondem por um certo percentual da inflação anual de qualquer país. E nos 40 anos anteriores à Covid, os lucros das empresas americanas respondiam por aproximadamente 11% da inflação lá no país. Agora, depois da pandemia, este número saltou para 53%. Uau. Ou seja, grande parte da inflação americana hoje se deve ao aumento forçado do lucro das empresas. Olha só, quando a pandemia recuou, quando ela acabou, os custos de produção recuaram também, a mão de obra voltou, tudo voltou mais ou menos ao normal. Só que o preço dos produtos finais ao consumidor não recuou da mesma forma. E se durante a pandemia os produtos alimentares nos Estados Unidos subiram acima de 40% ou 50%, após a pandemia eles baixaram apenas entre 5% e 14%. O que acontece muito nesses casos é assim, eu não sou nenhum expert em economia, longe disso, não entendo quase nada, tá? Mas eu sou consumidor e eu observo muitas coisas. Eu observo assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui basicão, tá, rapaziada? De uma coisa que aconteceu no passado não tão longe. Teve um problema na questão das chuvas, né? E o arroz subiu o preço. Tudo começou com a greve ali dos caminhoneiros. Ali já ficou meio pá, né? O arroz já deu uma subida. Em seguida teve uma forte chuva lá e tal. E o arroz chegou a bater R$ 30 o saco de arroz, né? Chegou nesse ponto. Legal. Choveu, estragou, não tem muito arroz, você tem que ter, a procura é grande, a entrega é pouca, legal, entendo tudo isso, você aumenta o preço daquilo para poder vender menos, mas não faltar para ninguém, ok, até aí beleza, eu entendo. Passa-se o tempo, as coisas voltam ao normal, a chuva estabiliza, a greve acaba, passam-se meses, mas o arroz não abaixa. Abaixou? Pouquinha coisa, quase nada. Então, assim, o arroz, eu sou de uma época que o arroz você comprava 5 quilos, você pagava 10, 12. 12 era arroz do bom. 14 era arroz bom. Tá entendendo? E hoje, esse bom tá mais de R$ 30. Mas não abaixou nunca mais, ele só aumenta. É por isso que muitas vezes eu fico preocupado quando, como consumidor, como pai de família, como trabalhador, quando as coisas aumentam, eu me preocupo, porque eu falo, mano, essa parada não vai abaixar nunca mais. A partir de agora, a gente vai ter que se adaptar aí no mercado e pagar R$ 10 no óleo. Quanto tempo que teve essa crise do óleo? Olha, não abaixou nunca mais. Hoje mesmo, fui no mercado, óleo R$ 7, uma marca lá, 8 a outra marca, 7 alguma coisa tal. É na faixa de R$ 7 a R$ 8 o óleo. Não pode, gente. O açúcar, que era centavos, hoje você paga R$ 3,50, R$ 4.
Porque aumenta quando com essas... Não vou falar... Eu vou falar, desculpa, gente, porque eu sou ignorante dentro dessa história, tá? Mas assim, eles inventam essa desculpa, petróleo, guerra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas nunca mais volta. É igual uma parada, quem nunca percebeu, quem tem carro sabe o que eu tô falando. O jornal anuncia hoje, 8 horas da noite, que amanhã vai aumentar o combustível lá na refinaria. Os caras amanhecem 7 horas da manhã já trocando os preços do posto. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Essa porra dessa gasolina que tá aí, meu parceiro, é de ontem. O cara tá aumentando já, sem nem ter comprado. E o pior é que no nosso país não tem fiscalização para isso. Até tem, não é que não tem, mas não dá conta. Porque os órgãos que cuidam disso, que deveria contratar mais gente para fiscalizar muito mais, não tem gente. E quem tá lá não é suficiente para cuidar de todos os postos da cidade. E aí os caras fazem essa safadeza. Entendeu? Vai aumentar amanhã na refinaria. O cara anunciou hoje, 8 horas da noite. O posto abre já com um aumento. Mas espera lá. Ele nem comprou ainda o combustível lá para poder pegar o aumento. Como ele já está cobrando o aumento? Mas é assim que funciona. Brasil, país sem lei. Onde os caras fazem o que querem e o que não querem. É triste, mas é verdade. Um país onde quanto mais dinheiro você tem, mais você sapateia em cima dos outros que não tem. É complicado, mas é mais ou menos por aí. Ou seja, falando de forma ainda mais clara, o que subiu de preço lá na crise não baixou de preço com o fim da crise. Entendeu? E aí os economistas criaram até mesmo um nome para esta prática, chamado de greedflation, ou a inflação da ganância. Os lucros em quase todos os países do mundo são mais altos hoje do que eram antes da pandemia. E como desgraça pouco é besteira, como se não bastasse inflação, reduflação, lucros exorbitantes, inflação da ganância, agora nós temos também a skimpflation, ou a inflação da economia. Olha só, skimpflation é quando as empresas mantêm o mesmo nome do produto, mas trocam os ingredientes originais de maior qualidade deste produto por versões muito mais baratas. Você tá entendendo o quão grave é essa parada toda, rapaziada? Você tá entendendo que é você catar... Vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá bom? Você comprava um bolo de chocolate antigamente, que os caras usavam Toddy para fazer o bolo. Hoje eles pegam um Quick, sei lá, uma marca que ninguém nunca viu, bota lá e faz o bolo de chocolate para você. Mas eles vão vender para você pelo mesmo preço que eles vendiam quando era Toddy. É basicamente isso. Tá conseguindo pegar? É muito termo, né? É muita forma de enganar você e eu. Só que, assim como todos os outros termos, todas as outras formas de enganar o consumidor, nenhuma dessas é novidade, nem mesmo a skimpflation. A Coca-Cola, nos anos 1980, foi substituindo aos poucos o açúcar do refrigerante por um xarope de milho. Primeiro, ela colocou um pouquinho de xarope no lugar do açúcar, depois 50%, 60%, 90%, e em 4 anos simplesmente não havia mais açúcar de verdade na Coca-Cola. E como a troca foi devagar, aos poucos, a maior parte da população americana nem sequer percebeu esta mudança no sabor. E agora eu vou abrir a sua mente. Este é o motivo pelo qual alguns produtos hoje em dia têm um gosto bastante diferente do que você lembrava na sua infância. Pois é, você não está enganado achando que você gostava mais porque era criança. Não, o produto que você come hoje é totalmente diferente daquele produto que você comia quando era criança. Isso é muito nítido, rapaziada. Para quem é mais velho, assim, tem lá... essa imagem é perfeita, o grisalho aí. Para quem já é mais grisalhinho, sabe, mano, é verdade. Porra, eu comia... Eu vou falar para vocês aqui daquele soufflé, que é um chocolate que eu gosto. Eu gostava muito de soufflé, cara. Eu sempre que podia, porque ele sempre foi caro, tá? Mas sempre que eu podia, eu comia soufflé, que era um chocolate que eu vou te falar, mano. Primeiro que eles diminuíram também o soufflé, acho que você deve ter percebido. Hoje você vai no mercado, ele tem 2 soufflé, tem o menor e o maior. Mas o maior ainda não é que nem o tamanho que era antigamente. Só que o gosto mudou. Eu hoje nem faço questão mais de comprar o soufflé, porque eles ainda deixaram ele todo aerado, né? Todo cheio de furinho, aquela coisa toda parecida, né? Com o que era antes. Mas o gosto é totalmente diferente do que eu comia com 15 anos, com 14 anos, com 18 anos. É difícil. Dá para perceber sim. E infelizmente não, essas empresas não falem, não quebra, as pessoas não param de comprar. Por quê? Porque eu, com 40 anos... consigo ter essa perspectiva de diferença de gosto. A minha filha que nasceu esses tempos aí, que tem 7 anos, ela tá comendo pela primeira vez.
E esse é o gosto que ela vai se adaptar até que eles mudem por um mais barato ainda. E é neste momento que você vem e pergunta, Alex, o que os governos fazem sobre isso? Nada. E eu te digo, o governo ajuda, é claro. Deixa eu te contar. Essa é a parte que eu vou me estressar no vídeo. Bom, vamos lá. É verdade que sim, alguns países começaram a reagir com algumas leis, com algumas multas mais pesadas para as empresas que exageram na dose. Muitos países hoje em dia aplicam multas para empresas que reduzem o tamanho dos produtos sem informar esta redução de forma clara nos seus rótulos para os consumidores. Só que na prática o que se vê são multas pequenas demais, são muitas brechas legais e principalmente um enorme lobby que trabalha lá nos bastidores. E de novo, isto não é de hoje. Nos anos 1960, Isso aí é aquilo, mano. Quantos políticos não é dono de marca? quando os Estados Unidos obrigaram que o peso do produto fosse informado no rótulo do produto, muitas empresas sim colocaram esta informação no rótulo, só que elas colocavam esta informação no pior lugar possível das embalagens. E assim eram letras minúsculas, escondidas em algum lugar, e às vezes sem ser possível realmente ler aquela informação de forma clara. Tecnicamente, todo mundo cumpriu a lei. Na prática, era o mesmo que nada. E isto se repete nos dias atuais. Mas isso daí, rapaziada, acontece por quê? Porque a lei é mal feita. Porque se o dono da empresa é malandro para colocar o peso daquilo num lugar onde você jamais vai conseguir ver, você que criou a lei tem que ser malandro também, caralho. Já para colocar visível. Mas, né, é que eu acho que eles fazem de propósito, né? Eles erram de propósito. Onde vários países tentam criar leis específicas anti-screenflation, anti-reduflação, mas todos eles enfrentam enorme resistência das indústrias organizadas. E como quem manda são os políticos, em muitos casos, estas leis nem mesmo chegam a ser votadas. Aqui no Brasil, por exemplo, o PROCON de vários estados como São Paulo, Rio, Minas Gerais intensificaram entre 2023 e 2024 o combate contra a reduflação, notificando empresas de alimentos, de limpeza e de higiene. E o Ministério da Justiça, por meio da Senacom, chegou até mesmo a propor que qualquer redução acima de 5% precisaria ser sinalizada no rótulo com um selo de produto reduzido por pelo menos 6 meses. Mas na prática as empresas continuam buscando por brechas legais ou mesmo pagando as multas, que são totalmente irrisórias se comparada aos lucros. O recado que o sistema dá é muito claro, é muito simples. Vale sim a pena fazer isso porque o lucro compensa. Ponto. É isso, rapaziada. O vídeo acaba aqui. Daqui pra frente não tem muita coisa, informação. Mas assim, eu vou dar um exemplo para vocês de uma parada que eu descobri, não agora, já tem de alguns anos, né? Sempre vai... Quando a lei é frágil, o cara que tem dinheiro, ele sempre vai burlar ela. E ele sabe que se for pego, não tem problema. Ele tem... Porque assim, eu ganho por mês 1 milhão. Aí, porque eu tô fazendo algo que não deveria, ali eu tô lucrando 1 milhão. Aí vem o governo, descobre que eu tava fazendo alguma coisa de errado e cobra 50 mil reais de mim por ter feito aquele erro. Compensa, porque até o governo pegar e me cobrar 50 mil só, quantos 1 milhão eu não fiz? Então vale a pena. É o famoso crime compensa, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo. Eu trabalhei num determinado lugar onde eu não recebia insalubridade. E eu deveria. E eu não fui safado não, tá, rapaziada? Eu cheguei em gestores e perguntei, questionei durante o tempo que eu trabalhei lá. Todo mundo meio que, cada um dá uma explicação lá que nunca colou, ficou por isso. E aí eu saí alguns anos depois desse lugar, né? E, obviamente, entrei na justiça pedindo a minha insalubridade. Tá rolando esse processo aí, não acabou ainda. Porque até isso no Brasil é difícil, né? Para você pegar o que é seu por direito. E aí eu descobri, dentro disso, conversando com o advogado e tal, que, por exemplo, tem uma lei que faz com que caduque a cada 5 anos esse processo de insalubridade. Exemplo, se você trabalhou 20 anos numa empresa e não recebeu insalubridade esses 20 anos, aí você sai da empresa, entra com uma ação na justiça, processando a empresa por conta disso, o juiz vai analisar, de fato, você deveria receber insalubridade e não recebeu, o juiz vai dar uma multa para a empresa e cobrar dela 5 anos de insalubridade, ou seja, os 15 você perde. Você vai receber insalubridade, claro, com juros, né? Mas em cima de 5 anos.
Então, automaticamente, o que a lei está falando para o empregador? Olha, você pode não pagar insalubridade porque vale muito a pena. Porque, vou dar um exemplo, saio eu e mais 5 pessoas dessa empresa. Eu processei, porque tem um mito em cima dessa história de processar a empresa, e as pessoas acabam tendo medo e não vão processar. Então, dos 5 que saiu, um processou e um vai ganhar. E os outros 4 sequer processou. Então, a empresa, quando ela bota na ponta da caneta que nós 5 saímos, dá um exemplo, com 20 anos de casa, só eu processei, aí a empresa me paga 70 mil reais, com multa e tudo, com juros e tudo, 70 mil reais não chega nem perto do que eu receberia se fosse colocado os 20 anos no papel. E mais os 20 dos outros 4 pessoas que nem processou. Você entendeu quanto a empresa deixa de pagar? Então, vale muito a pena não pagar a insalubridade, porque de 10 que sai, 1, 2 processa. Então, vale muito a pena. Então, assim, é uma lei que é criada para o empresário se dar bem. Agora, a pergunta que eu deixo aqui para encerrar esse vídeo. Por que nossos políticos deixam isso acontecer? Eu não estou falando que tem que ser processado e pagar os 20 anos. Não. Tem que ser pago a insalubridade mensalmente desde quando o funcionário entra. Isso é o certo, gente. É fazer certo. É exigir que a empresa faça certo. Não estou falando que tem que pagar depois que sai. Não. Não está pagando. Tinha que pagar madeira nela. É isso, rapaziada. Agora eu te pergunto, por que existe uma lei que permite que caduque a cada 5 anos isso? Ou seja, eu trabalho 20 anos, saio, processo, ganho só 5 de insalubridade. Se alguém souber, põe nos comentários e responde, porque dentro da minha ignorância eu não sei, não entendo por que isso. É loucura, né, gente? É muita loucura. Eu separei aqui, gente, para vocês, já. Vou dar um exemplo aqui, ó, desse salgadinho, só para vocês verem, não vou fazer propaganda, mas ó, esse é um salgadinho, tá? De presunto aqui, bem conhecido. Dá uma olhada, ó. Aqui, ó. Isso aqui para cima é vento. Por que não enche isso de salgadinho? Ou por que não seja uma empresa sincera, honesta com seus clientes e faça assim, ó, um salgadinho desse tamanho? Esse é o certo. Isso é uma lei que deveria existir e obrigar a empresa. Olha, você quer vender um salgadinho desse? Deixa eu ver quantas gramas tem aqui. 60 gramas. Tá? Legal, não tem problema. Eu vou comer 60 gramas. Mas aqui, ó. Entendeu? 60 gramas. Não isso daqui parecendo que tem 1 quilo. É disso que eu tô falando, rapaziada. É a questão da nossa lei, dos nossos políticos. Sempre quando eu falo de política, eu me irrito muito porque eu vejo muita sem vergonhice, muita safadeza, muita canalice. Mas eu entendo eles, porque a maioria desses canalhas, desses sem vergonhas, eles são donos de empresa. Muitas vezes até com dinheiro que nem é deles, eles conquistam essas empresas. Enfim, papo para outro dia. E aí os caras, tendo as empresas deles, eles participam disso. Aí ele vai votar um projeto de lei que faz ele ser sincero? Não vai! Às vezes não é nem ele, mas ele tem um filho, tem um parente ali que é dono de algum comércio, né? E aí o cara vai querer ser honesto, vai querer ser sincero, nem ferrando, mano. Tá entendendo? Então, assim, por um lado é de indignar? É. Mas a gente sabe que não vai mudar, porque quem tá lá não quer que mude. É igual a lei da insalubridade, né? Imagina você, eu vou falar por mim, se eu sou o dono de uma empresa sabendo dessa lei, eu falo, não vou pagar insalubridade para ninguém. Ah, mas quando sair vão te processar, mas não vai todo mundo que sai processa, é um ou outro. E aí eu lucro muito mais do que tenho prejuízo e vida que segue. Complicado, rapaziada. Nosso país não é um país fácil. O Brasil não é para amadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo informativo, ajuda vocês bastante. Acredito que vocês vão começar a olhar a embalagem de tudo que vocês comprar a partir de agora. E ó, último recadinho aqui, eram 20 bis, tiraram 4, hoje é 16. Essa é a loucura da vez. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!